Alexei Orlov sempre foi um homem acostumado ao controle. Seu nome era respeitado no mundo dos negócios, suas decisões movimentavam milhões, e sua fortuna parecia garantir segurança para tudo e todos. Mas, depois da morte da esposa, o enorme casarão onde vivia perdeu o brilho. O silêncio dos corredores era pesado, e apenas os risos de seus 2 filhos, Maxim, de 8 anos, e a pequena Enya, de 6, davam sentido aos seus dias. Quando Victoria entrou em sua vida, todos disseram que ele finalmente havia reencontrado a felicidade. Ela era elegante, educada e sabia exatamente como se comportar diante das pessoas certas. Parecia perfeita. Ainda assim, algo dentro de Alexei permanecia inquieto. Ele percebia pequenos detalhes, um olhar frio quando ninguém observava, um tom duro escondido atrás de um sorriso gentil. Como empresário, ele aprendera que nem tudo que parece valioso realmente é. Muitas pessoas se aproximavam dele por interesse, não por carinho verdadeiro. Então decidiu fazer algo incomum, descobrir quem realmente cuidava de seus filhos quando ele não estava presente. Anunciou que viajaria a trabalho por algumas semanas. Porém, 2 dias depois, voltou disfarçado como um simples jardineiro. Vestiu roupas antigas, um boné gasto e luvas de trabalho. Para todos os funcionários, ele era apenas, seu Alexei, o novo homem do jardim. Pela primeira vez em anos, ele observou sua própria casa como um estranho. Notou que os filhos estavam mais quietos do que o normal. O riso espontâneo havia diminuído. Os empregados trabalhavam em silêncio, como se tivessem medo de cometer erros. Certo dia, enquanto podava arbustos perto de uma janela aberta, ouviu a voz de Victoria, firme e irritada. Quantas vezes preciso repetir? Tudo nesta casa deve ser perfeito. Maxim abaixou a cabeça sem responder. Enya apertou sua boneca contra o peito, tentando não chorar. A doçura que Victoria mostrava diante dele simplesmente desaparecera. Nesse momento, surgiu Marina, a nova governanta. Ela era discreta, falava pouco e evitava chamar atenção. Aproximou-se das crianças e disse suavemente: "Vamos guardar os brinquedos juntos. Assim terminamos mais rápido." Seu tom era calmo, sem confronto, mas cheio de cuidado. As crianças imediatamente relaxaram. Alexei percebeu algo importante: Marina não enfrentava a dureza com agressividade, e sim com gentileza e inteligência emocional. Mais tarde naquela noite, ele presenciou outra situação que o marcou profundamente. Victoria ordenou que as crianças ficassem sem jantar como punição por desobediência. Nenhum funcionário questionou. O medo de perder o emprego falava mais alto que a consciência. Horas depois, Marina entrou silenciosamente pela porta do jardim carregando uma bandeja com sopa quente e pão. Sentou-se ao lado das crianças e começou a contar uma história sobre coragem, sobre como pessoas fortes não são aquelas que mandam nos outros, mas aquelas que protegem quem precisa. Maxim ouviu atento. Enya voltou a sorrir. Observando de longe, Alexei sentiu um aperto no coração. Ele sempre acreditara que riqueza significava proteção. Porém, naquele momento, entendeu que dinheiro não substitui presença, empatia ou amor verdadeiro. Ele percebeu uma lição profunda: quando o poder desaparece, a verdade sobre as pessoas aparece. Alguns obedecem por medo, outros fingem bondade por interesse, mas poucos escolhem fazer o bem simplesmente porque é o certo. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Alexei refletiu sobre sua própria vida. Passara anos construindo empresas e acumulando conquistas, mas talvez o maior sucesso fosse criar um ambiente onde seus filhos se sentissem seguros e respeitados. Naquela tarde silenciosa, ele aprendeu algo essencial e educativo: o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social, mas nas atitudes que demonstra quando acredita que ninguém está olhando. E foi ali, vestido como um simples jardineiro, que um bilionário finalmente começou a entender o significado real da responsabilidade, da humildade e do amor verdadeiro. A noite chegou tranquila, mas havia uma tensão invisível no ar da mansão.
A casa ainda estava decorada após o elegante evento beneficente organizado por Victoria. Flores caras enfeitavam o salão, taças de cristal permaneciam sobre as mesas e os funcionários caminhavam silenciosamente, cansados após horas de trabalho. Para todos, aquele havia sido apenas mais um evento luxuoso. Para Alexei, porém, era mais uma oportunidade de observar. Disfarçado como jardineiro, ele recolhia ferramentas perto do jardim quando viu seus filhos brincando próximos ao lago artificial. Maxim empurrava um pequeno barco de brinquedo na água enquanto Enya ria, correndo ao redor. Pela primeira vez naquele dia, pareciam felizes e livres. Então Victoria apareceu. Seu sorriso parecia gentil, mas seus olhos estavam frios. Ela olhou ao redor para garantir que ninguém importante estivesse por perto. Crianças, venham comigo, disse ela suavemente, quero mostrar algo interessante. O tom doce contrastava com a expressão rígida. Alexei sentiu um alerta imediato. Ele largou lentamente a tesoura de poda e seguiu à distância, escondendo-se entre os arbustos. Victoria conduziu as crianças até uma área lateral do jardim onde uma antiga escada de madeira havia sido deixada após a limpeza do deck. O chão ainda estava úmido, e o corrimão de proteção havia sido removido temporariamente. Subam um pouquinho, sugeriu ela, vocês vão conseguir ver o lago inteiro lá de cima. Maxim hesitou. Parece escorregadio. Antes que pudesse terminar, Victoria empurrou levemente a escada com o pé, como se testasse sua estabilidade. A estrutura balançou perigosamente. Nesse exato momento, uma voz ecoou atrás deles. Esperem! Era Marina. Ela havia observado tudo pela janela da cozinha e correu sem pensar. Seu instinto falou mais alto que o medo de perder o emprego. A escada inclinou de repente. Maxim perdeu o equilíbrio, e Enya soltou um pequeno grito. Marina avançou rapidamente, segurando a menina pelo braço e puxando Maxim para longe no mesmo movimento. Os três caíram na grama, a poucos centímetros da borda do lago. O som da queda fez Alexei correr imediatamente. Chega, sua voz ecoou firme pelo jardim. Ele tirou o boné, revelando o rosto. O silêncio foi instantâneo. Victoria empalideceu. Alexei, você... Nunca viajei, respondeu ele, com calma controlada. Eu precisava ver quem realmente cuidava dos meus filhos quando eu não estava aqui. As crianças correram para abraçá-lo, ainda assustadas. Marina permanecia ajoelhada, respirando fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Victoria tentou sorrir, nervosa. Foi um mal-entendido. Eu só estava brincando com eles. Alexei a interrompeu com um olhar firme. Pessoas responsáveis não colocam crianças em risco. O caráter de alguém aparece nas pequenas decisões, não nos discursos bonitos. Seguranças, alertados pelo barulho, aproximaram-se rapidamente. Pela primeira vez, Victoria perdeu completamente a postura confiante. Sua imagem perfeita começou a desmoronar diante da verdade. Enquanto ela era conduzida para dentro da casa para esclarecer a situação, Alexei voltou-se para Marina. Você poderia ter ignorado, disse ele suavemente, ninguém teria culpado você. Ela abaixou os olhos. Crianças precisam de alguém que as proteja, mesmo quando é difícil. Minha mãe sempre dizia que fazer o certo nem sempre é seguro, mas sempre vale a pena. Aquelas palavras atingiram Alexei profundamente. Ele percebeu que coragem não vinha do poder ou da riqueza, mas da escolha consciente de agir com bondade. Naquela noite, ele aprendeu outra lição importante: liderança verdadeira começa dentro da própria casa. Não basta oferecer conforto material, é preciso criar um ambiente onde respeito, empatia e segurança sejam prioridades. Ele também entendeu algo educativo e motivador: pessoas simples muitas vezes carregam os valores mais fortes. Marina não possuía dinheiro, influência ou autoridade, mas teve aquilo que muitos ricos nunca desenvolvem: coragem moral. Segurando as mãos dos filhos, Alexei olhou para o jardim silencioso e prometeu a si mesmo mudar. Passaria menos tempo apenas construindo riqueza e mais tempo construindo confiança e presença na vida das crianças.
Porque, no fim, o maior legado que alguém pode deixar não são bens ou empresas, mas exemplos de caráter, proteção e amor verdadeiro, atitudes que ensinam mais do que qualquer palavra.